Os céus anunciam a glória de Deus e o firmamento as obras de suas mãos. Salmo 19, verso 1. Ministério Pão Vivo. Vem comigo para mais lições no tema. Este tema importantíssimo, a justiça de Deus. Sempre é bom frisar que não estamos falando de uma justiça jurídica, aquela comparação que as pessoas normalmente fazem diante da injustiça dos homens, aí fazem aquela comparação, aquele contraste lógico entre a justiça de Deus e a justiça do homem. Não, nós não estamos falando neste sentido. Nós estamos falando, aprendendo sobre a justiça de Deus no que tange a queda do homem. Lembre-se, quando o homem violou o princípio divino, ele perdeu a comunhão com Deus. Ele se tornou pecador. É claro, a gente está sempre repetindo aquilo que o apóstolo declarou em Romanos 5:12. Ele disse que o pecado veio por um homem. Assim, a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Isto é, em Adão, através de Adão, entrou o pecado no mundo. Por causa do pecado, veio a morte. E a morte passou para todos os homens. Isto é, todos os homens morrem, porque todos pecaram. É claro, o apóstolo diz que o pecado da raça dos descendentes de Adão não é o pecado, não é aquela ofensa semelhante à ofensa ao pecado cometido por Adão. Mas não importa, é pecado, é ofensa e passou a morte para todos. Ele declara mais tarde, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 23. Ele declara que, assim como em Adão, note a clareza, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. Claro, aqui ele está falando da ressurreição, mas tem também o seu reflexo na vida de um modo geral. É infantil, isto é primário, isto. Todos sabemos que todos morrem. Sabemos que é a chamada herança maldita. Mas graças a Deus que pelo Evangelho
nós sabemos que aquele que é chamado o último Adão, o Senhor Jesus Cristo, ele veio para dar vida. Ele é a vida. E o apóstolo já disse isto ali em Romanos 1:17. Ele disse que no Evangelho se revela, se descobre a justiça de Deus. Aleluia! Como está escrito, ele fala aqui da profecia de Abacuque, como está escrito, o justo viverá da fé. Temos que ter muita humildade. Às vezes exageramos como cristãos. Às vezes o lado religioso toma uma atitude farisaica, ignorando a justiça de Deus. Esta justiça que é alicerçada na sua misericórdia. Lembre, quando Jesus estava entrando em Jericó, e ali, aquele homem aflito, Zaqueu, queria vê-lo, queria conhecê-lo. E ele, sendo de pequena estatura, no meio daquela multidão, que foi para ele um obstáculo, mas ele rompeu aquele obstáculo, subiu naquela árvore para dali projetar o seu olhar ao Senhor Jesus Cristo. E, surpreendentemente, Zaqueu, aliás, o olhar de Jesus que projetou-se sobre Zaqueu, e Jesus declarou: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E Zaqueu, com toda a rapidez, desceu da árvore e Jesus foi para a casa dele, e os religiosos, os fariseus, ficaram do lado de fora, escandalizados, porque Zaqueu não tinha uma boa reputação espiritual, religiosa, pessoal na cidade. E eles falavam entre si: ele se hospeda na casa de um homem pecador. E, olha, não estavam entendendo a justiça de Deus. E Jesus, para mostrar de modo mais real, mais profundo, seu amor, sua misericórdia, a justiça de Deus, ele disse, após a confissão de Zaqueu, porque Zaqueu, quebrantado, acusado pelos seus pecados, não acusado pelos homens simplesmente, mas diante daquela luz forte que entrou em sua casa, diante do poder santificador de Jesus, ele sentiu o peso dos seus pecados e ele disse: Senhor, se eu roubei alguém, se eu defraudei alguém, eu quero devolver 4 vezes mais. Aleluia! Isto é confissão. E
Jesus respondeu claro: hoje veio salvação a esta casa, porque este também é filho de Abraão. Filho de Abraão quer dizer o quê? Você vai ver o apóstolo Paulo dizendo que Abraão creu, isto é, creu na promessa de Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. E o apóstolo acaba dizendo que Abraão é o pai daqueles que creem. O que quer dizer isto? Abraão não merecia nada. Não foi pelas suas obras, mas pela fé, por ter aceitado a promessa de Deus, ele foi declarado justo. E agora Jesus disse ali na casa de Zaqueu: porque este também é filho de Abraão. Porque creu, como creu Abraão. E nós não é diferente hoje. Não somos diferentes se aceitarmos, se crermos em Jesus de verdade, não pelos nossos méritos, não por pertencer à religião A ou à religião B. A religião, aliás, é a que mais tem provocado estrago nas nossas vidas. Tem ofuscado a verdade de Deus, que nos torna soberbos, orgulhosos, farisaicos. Jesus, ao sair da casa de Zaqueu, ele disse: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que está perdido. Aleluia! Isto é a justiça de Deus. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Que o Senhor sobre nós levante o seu rosto e nos dê a paz. Amém e amém.